Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho Vibração em Paz, às quinta-feiras. E é bom chegar, né? Correria do dia a dia, a gente vai encontrando a espiritualidade aqui, sentindo bem, uma harmonia, né? Muito bom. E hoje, como todo começo do mês é falado a palestra do livro, né? Pela diretoria de doutrina, nós temos hoje o nosso amigo aí, Tadeu Borsato, e vai falar do Livro dos Espíritos, hein? Allan Kardec, olha a responsa, o tamanho dele, né? Tadeu é antigo aqui, filho. Bom, ele vai fazer a leitura e a mensagem também. A prece inicial e final pelo Sérgio Soares. Vibração do passe, Marcelo Volê, sou eu mesmo. A vibração das águas, também pelo nosso querido Abel Alpendre. Como eu disse, então, vamos fechar os olhos, nos entregar nessa espiritualidade amiga, trazendo um conforto, uma energia a si mesmo. Entra com pensamento ao Cristo, Jesus. Traga essa sintonia. Sinta-se mais leve. Sinta-se amparado com essa espiritualidade amiga. Sempre vocês são recebidos pelas servas de Maria, pelos franciscanos, além dos vossos mentores, que sempre estão contentes por vocês estarem aqui, trazendo cada vez mais esse trabalho que o Cristo veio nos ensinar. E assim, então, agora nós vamos acompanhando o Sérgio pela prece inicial do trabalho. Senhor meu Deus, Divino Mestre, mentores da Casa de Paz e Amor, mentores, companheiros de todos nós, que já nos recebem desde a entrada desta casa, que nos envolve e que conhece profundamente as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos deslizes. Tão humildemente pedimos que nos envolva e nos mostre muitas coisas de que desconhecemos ou muitas vezes não queremos enxergar. Nos serenize, nos fortaleça, nos ilumine, a ponto de entender aquilo que nosso amigo Tadeu trará para nós na noite de hoje. E que esses ensinamentos rebatam e repercutem em nosso coração como um estímulo a uma vida mais digna, a uma vida de paz, a uma vida de luz. Que assim seja. Mais baixo, para cá. Aí tá bom. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, que eu acho que é a obra fundamental da doutrina e pela qual todos vocês estão aqui hoje. Mas na leitura inicial, na leitura do Evangelho, no prefácio, o Espírito da Verdade nos fala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E na mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, diz assim: Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Então, quando a gente vê aqui o Espírito da Verdade, falando que uma pleiade de espíritos, ali na metade do século XIX, essa pleiade muito organizada, ela aproveitou aquele momento em que a humanidade passava, quando ela estava em busca da razão, quando ela estava aproveitando as ideias do século anterior, as ideias iluministas, e aproveitando também o descompromisso da humanidade com a igreja. E essa pleiade de espíritos veio trazer o entendimento até não percebido do Evangelho de Jesus. Ela veio trazer de fato o Consolador prometido por ele, que era aquele conhecimento do mundo após a morte do corpo, aquele mundo espiritual que Jesus havia nos prometido quando ele falava: meu reino não é deste mundo. Então essa obra foi organizada por Kardec. Essa obra foi um dos grandes responsáveis pelo surgimento da doutrina espírita no mundo, numa época em que as pessoas tinham a verdadeira atração por esse mundo espiritual. Mas quando a gente fala da obra, nós temos que falar também do seu autor. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Descendentes das antigas famílias cristãs, ele foi criado no protestantismo, justamente quando ele foi levado ao famoso Instituto de Educação do Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, e ali ele ficou como aluno interno por 10 anos. E ao sair de lá como pedagogo em 1824, retornou para a sua cidade de Lyon, e ali, como ele falava diversos idiomas, ele falava o alemão, o inglês, o holandês, o italiano, o espanhol, ele começou a trabalhar como tradutor. Ele começou a ganhar a vida dele como tradutor. E ali no ano de 1828, junto com a sua futura esposa, Amélie Gabrielle Baudet, eles criaram um grande estabelecimento de ensino, no qual eles ofereciam cursos, no qual ele era professor junto com ela, mas que também ele oferecia para aquelas crianças naquela época que não tinham condições de pagar o curso, cursos gratuitos de química, física, anatomia, astronomia. E o professor Rivail, ele de fato dedicou-se também durante vários anos à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos até então muito pouco conhecidos. Mas foi a partir do ano de 1852 que ele iniciou as suas experiências com o mundo da espiritualidade. Porque ele foi curado por uma pessoa que era tido como milagreira de um problema que ele tinha na vista, mas que a ciência da época dizia que ele ficaria cego. E aí ele foi procurar uma pessoa fora da ciência. E aí ela acabou curando-o. E ele começou então a se interessar por esses assuntos
que eram tidos como sobrenaturais. E em plena era vitoriana, conforme a Revolução Industrial ia avançando pela Europa, aquelas chamadas mesas flutuantes ou mesas girantes eram um verdadeiro fascínio para os franceses. Porque naquela época a busca pelo sobrenatural era algo muito comum, principalmente na aristocracia francesa. Durante aqueles curiosos rituais, tidos como espirituais, as pessoas se posicionavam de mãos dadas em torno de uma mesa redonda. E ali essas mesas recebiam, através das almas do além, informações. Mas foi em maio de 1855 que o professor Rivail foi convidado a participar de uma dessas sessões. E ali ele foi, e quando ele chegou, e ele viu na frente dos seus olhos, na casa da Madame Pleinemaison, que era de uma família aristocrática, aquela mesa começou a girar. O pé daquela mesa começou a bater no chão, em resposta às perguntas que se faziam, num sistema extremamente rudimentar, através do alfabeto, uma batida era A, duas batidas era B, e assim por diante. E nesse processo extremamente demorado, iam se criando as frases e as informações. Mas ali, ele perplexo, porque ele era cético, o que estava acontecendo? Começou ali, então, um grande experimento científico. Ele percebeu que deveria haver ali uma inteligência atrás daquelas informações. E, posteriormente, aquele sistema de batida, de pancadas, foi substituído por algo muito mais simples, que foi colocar o lápis nas mãos das médiuns. Iniciou-se aí, portanto, com a colaboração da sua esposa, da Amélie, a anotação de todos os questionamentos que ele ia fazendo aos espíritos, e cada vez os questionamentos mais complexos, tanto na sessão da casa da senhora Pleinemaison, como também no outro local, da família Boudin, que tinha duas filhas de 14 e 16 anos, a Julie e a Caroline, que eram as médiuns. Então, durante a semana, num determinado dia, ele ia numa casa, no outro ia na outra casa. Aí ele não se surpreendia quando ele fazia a mesma pergunta num local e outro, e a resposta era exatamente igual, palavra por palavra. Como se viessem todos de uma mesma fonte. Em abril de 1856, o professor Rivail, ele recebeu uma mensagem inesperada. E justamente de um espírito que se denominou o Espírito a Verdade. E ali, essa entidade espiritual de extrema grandeza prometeu a ele ajuda e colaboração para que ele preparasse e compilasse tudo aquilo que ele vinha anotando. E no final, então, ficou com o professor Rivail, com esse longo e crucial trabalho de traduzir, resumir, reunir todos os ensinamentos que os espíritos lhe passavam, através daqueles vários médiuns que trabalharam com ele. Ele dividiu em 4 grupos, em 4 partes, esse livro, e mais de 20 capítulos. E aí o livro dos espíritos estava ganhando forma. Mas aí surgiu uma situação. O professor Rivail, como ele era escritor, já tinha escrito vários livros, ele não poderia assinar aquela obra tão magnífica. Ele também não achava que ele tinha o direito de assinar. Mas aí ele pediu à espiritualidade que mostrasse a ele o caminho. E numa daquelas sessões, um espírito disse para ele: quem vai assinar o livro é Allan Kardec, que na verdade é a sua encarnação quando você foi um druida na região da Gália,
em encarnações passadas. A partir de então, o professor Rivail, ele abriu mão da sua identidade e passou-se a se chamar Allan Kardec. Então foi através dele, foi através de Allan Kardec, que tentou explicar todos os princípios da imortalidade da alma, as leis morais e da nossa vida presente. E nessa sua primeira edição, o Livro dos Espíritos respondeu a questionamentos de 501 perguntas. Mais tarde foi revisado por ele e pela médium Ruth Jafé. Essa segunda edição tem o que nós temos hoje. 1019 perguntas existenciais sobre o mundo dos espíritos e sobre a nossa conduta. É revolucionário. O Livro dos Espíritos é extremamente revolucionário. Ele se propôs a explicar o além, de uma forma nunca antes vista pela literatura religiosa da época. E por isso ele criou os pilares para a formação de uma nova doutrina, que é a doutrina dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, composto nessas 4 partes em forma de perguntas e respostas, tem na sua primeira parte, Kardec nos traz as causas primárias. Olha só que interessante. Ele começa o livro buscando o início de tudo. E na sua pergunta primeira, Kardec coloca para os espíritos o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, ele não perguntou como é Deus, ele perguntou o que é Deus. E a resposta que os espíritos deram é que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Para mim, quando eu li, eu falei, essa pergunta já basta, as outras 1018 eu deixo para os outros, porque não é mais necessário, porque é fundamental, porque Kardec traz para nós agora um Deus diferente do Deus que nós conhecemos. Aquele Deus antropomórfico, que é aquele Deus parecido com a gente, aquele Deus que a minha mãe falava, menino, Deus, né? Deus vai te pegar, Deus, sabe, não faça isso. Sabe, aquele Deus que era colérico como nós, aquele Deus nervoso como nós, vingativo. Não, Kardec trouxe um Deus que é a causa primária de todas as coisas. E nesse primeiro capítulo ainda ele traz todas as provas da existência de Deus, dos elementos gerais do universo, do espírito, da matéria, da formação dos mundos. E aí, ao término do primeiro capítulo, nós nos pegamos numa noite enluarada, em que possamos enxergar as estrelas, e aí nós falamos para nós mesmos, não é o acaso, só pode ser obra de Deus, que é essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. E aí, nessa segunda parte, ele nos traz o mundo dos espíritos. Aquele mundo até então que nós não conhecíamos. Aquele mundo em que ele descortinou, em que ele trouxe para nós como é a existência. Ele nos trouxe a origem e a natureza dos espíritos. Nos explica que essa espiritualidade são seres inteligentes que povoam o universo, além do mundo material. Nos fala da finalidade da encarnação e principalmente ele nos traz a pluralidade das nossas existências, que mostra que nós já vivemos em tantos lugares do nosso planeta, já vivemos tantas encarnações, tanto como homem, como mulher, tanto como rico, como pobre, mas que todas essas encarnações foram para nós o suficiente para que nós evoluíssemos a cada encarnação, buscando a perfeição que Jesus nos pede, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A nossa busca por essa perfeição é através dessas nossas reencarnações. E aí ele nos traz,
na terceira parte, as leis morais. A primeira lei, que é a lei divina e natural, em que é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem, que indica o que ele deve ou não deve fazer. Nos traz a lei de adoração, que é a elevação do nosso pensamento a Deus, é o caminho pelo qual nos aproximamos dele. Nos traz a lei do trabalho, nos mostra que toda ocupação é um trabalho. Nos traz a lei da reprodução, que é uma lei divina, e que Deus proverá ao homem de tudo aquilo que é necessário nesta encarnação. Nos fala da lei da conservação e dos meios da sua conservação, e nos fala daquilo que é necessário para nós, mas também daquilo que é supérfluo para nós. Nos fala da lei da destruição, mostrando que a destruição ela é necessária para que haja o renascimento e a regeneração. Nos explica que muitos flagelos da humanidade foram necessários justamente para que essa humanidade pudesse evoluir. Nos fala da lei da sociedade. Nos fala que existe essa necessidade da vida social, principalmente que nessa vida social nós possamos respeitar principalmente nossos laços de família, aqueles que são mais próximos de nós. Ele nos fala da lei do progresso, que é uma lei divina, mas não há como possamos impedir o progresso. E o nosso maior obstáculo, que entravanca muito o nosso progresso moral, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E que nós devemos tratar isso a cada encarnação, eliminando aquilo que nós temos de mal e valorizando as nossas virtudes. Ele nos fala da lei da liberdade, que todos os homens nascem livres, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós podemos fazer o que quisermos, mas que nós arquemos com as consequências de tudo aquilo que nós fizemos. Nos fala da lei do amor, da justiça e da caridade, e diz que o critério da verdadeira justiça é de fato o de desejar para o outro aquilo que queríamos para nós mesmos. E que o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito para nós. E ainda nessa terceira parte nos fala da perfeição moral, dos nossos vícios, das nossas virtudes, mas ele nos incentiva a tratar das nossas virtudes, porque é indício do progresso que estamos ao caminho do bem. E na última e quarta parte, ele nos traz as esperanças e as consolações. E o livro aqui, ele nos traz a esperança na vida futura, conforme Jesus nos prometeu. E quando ali os Espíritos nos dizem, o homem bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. E é exatamente isso. A nossa encarnação é uma rápida passagem para que possamos sempre nos melhorarmos e caminharmos gradativamente ao nosso progresso. E nos fala também que se sofremos, na verdade, uma punição pelas nossas infrações cometidas às leis existenciais corpóreas, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos excessos, mas que nós arcaremos com isso através da lei de causa e efeito. E ele ainda nos consola, falando sobre a perda dos entes queridos, das nossas decepções, das nossas ingratidões, dos nossos desgostos, e finalizando
com a esperança de um mundo melhor. E ele diz que quando entre os habitantes da terra reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e a felicidade, e que possamos viver essa felicidade possível quando nós conseguirmos tirar de nós o egoísmo, quando conseguirmos tirar de nós esse orgulho, aí estaremos de fato buscando a felicidade. Que esse livro, o Livro dos Espíritos, para quem não tenha lido, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Porque nos traz os ensinamentos do Cristo, nos traz todo aquele conhecimento que não sabíamos a respeito do mundo que Jesus nos falava que existia, que é o mundo espiritual. Então que possamos, para quem leu, leia novamente. Para quem não leu, que leia. Ainda dá tempo. E que Jesus nos abençoe. Enquanto os médiuns vão se colocando numa posição de receptação dessas energias, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, o braço direito sobre a perna direita. E vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo. Uma harmonia já se fez, que é tão bom escutar sobre Kardec, que vai envolvendo a todos nós. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver. E uma energia de luz, uma corrente, fica bem no alto aqui do salão, como se preparasse algo especial essa noite para nós. Essa luz já vai descendo aos nossos médiuns, que desde a noite já foram se preparando para o trabalho que vai ser realizado, e vários mentores junto a esses médiuns, para que possa trazer uma energia hoje muito sublime. Então peço a todos que foque no Cristo, no Jesus, nas coisas boas que te aconteceram. Eleva seu pensamento essa noite, para que possa então começar a prática desse passe, uma luminosidade envolvendo a todos nós. Vai se criando uma energia helicoidal entrando bem no nosso coronário, a cada um. Parece que o cuidado é bem individual, e essa energia vai tomando todo esse coronário, nosso cérebro, as sinapses, os neurônios, descendo para o frontal, bem na altura da testa, para que os pensamentos possam ser concretizados. Assim que temos a certeza no que pensamos,
para a nossa construção. E essa luz vai descendo agora para o laríngeo, bem na altura da garganta, fazendo uma asepsia total, para que as palavras sempre sejam de agradecimento. Uma energia que vai abrindo o campo aonde passa, que vai restabelecendo correntes vibratórias sublimes, dando tudo certo, no seu devido lugar, no seu devido tempo. E com esse agradecimento desce essa luz agora para o nosso cardíaco, que abraçamos Jesus nesse momento, que abraçamos essas servas de Maria, os franciscanos que nos envolve, que essa luz que eles trazem possa inundar esse coração tão belo que temos. E a luz vai descendo para o esplênico, na altura do baço, o lado esquerdo do corpo, trazendo uma energia luminosa, nos reabastecendo, trazendo vitalidade, força, alegria, harmonia, equilíbrio. E a luz agora vai para o gástrico, dissipando todo o acúmulo de energia, até mesmo por causa da alimentação, mas também é um centro de doação de cura. Então vai trabalhando esse gástrico, descendo por genésico, essa energia muito mais forte que essa luz vai descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix, e vai subindo a coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral até o bulbo, e uma explosão de luz se faz presente. E é nesse momento que nós somos ajudados por esses mentores, junto aos caravaneiros fraternos, e vamos inundar o nosso lar com essa energia que recebemos hoje. Alegria tanta dos ensinamentos do Cristo que passou para Kardec, e tanto colaboradores, que sejamos hoje esses colaboradores dentro do nosso lar, trazer o amor, a paz, a paciência, e essa energia inunda todos os cantos, os cômodos, a sala, trazendo uma paz. Vamos também ao local de trabalho, para que possa envolver todos os nossos companheiros, colaboradores, liderantes, trazendo todo um equilíbrio, uma união, para que o progresso, não só o material, mas principalmente o espiritual, porque quando entendemos, estamos progredindo. Quando não entendemos o nosso próximo, ainda estamos um pouco na ignorância. Traga esse entendimento. É muito mais fácil entender o próximo. É muito mais fácil entender o que se passa conosco e agradecer a Deus sempre. E vamos então trazendo essa harmonia por onde passamos. Voltamos aqui no salão, aonde essa luminosidade é mais intensa, uma fonte luminosa espargindo luz para todos os cantos. Vamos recebendo essa luz. Sinta-se uma nova pessoa.
Sinta-se em paz. Traga essa energia para ti mesmo. Vamos também agora trazer essa luz às urnas lá na frente. Primeiro aos encarnados, que possam receber toda a ajuda médica, espiritual. A cada caso, uma equipe vai trabalhando. A cada um, a cada papel que foi escrito. Vamos também envolvendo as urnas dos desencarnados que passaram por a verdadeira vida, essa vida espiritual, onde muitas vezes choramos, mas lá é recebido por festas, por conquistas, por alegria, por se ver novamente. É uma alegria imensa. Por isso tanto entendimento. Quando chega a hora, a saudade fica, mas o amor se constrói. E assim então, nós vamos agradecendo toda essa espiritualidade que nos influencia positivamente, que nos acolhe a esse trabalho. E vamos continuar agora na vibração das águas com o nosso querido Abel. Nós vamos agora juntos na mentalização de tudo aquilo que o Pai maior, o Criador, nos ofertou para aqui estarmos neste planeta bendito, este planeta de tantos aprendizados, esta escola que é a Terra, e que nos oferta esta natureza permeada de nutrientes, de alimentos, de frutos, de energias tão necessárias para que aqui possamos viver, para que aqui possamos estar. E só podemos levantar a nossa gratidão ao Criador e ao nosso Mestre Jesus por tudo isso que nos é ofertado. E neste momento, na mentalização do sol que nos aquece, que nos dá energia, nos ilumina o planeta, as águas das chuvas, dos riachos, que também refrescam, que também proliferam através da irrigação toda os nutrientes da terra, e assim toda a flora que nos abastece, tudo desta criação divina que só podemos agradecer, e que nesta mentalização nossa, junto com essas equipes amigas do Hospital Alvorada, que neste momento colhem destas energias e as transformam em medicação, em medicamentos que são depositados neste momento em nossos vasilhames, cada um de acordo com a sua necessidade, o calmante, o floral, a homeopatia, o analgésico, enfim, cada um de acordo com a sua necessidade vai recebendo junto ao seu vasilhame o tratamento adequado. E assim também todos aqueles que nos acompanham à distância, todos aqueles que estão em seus lares recebem essa fluidificação medicamentosa nos seus vasilhames. E vamos dirigindo o nosso pensamento, as nossas vibrações de amor, junto a essas equipes amigas, esses caravaneiros da esperança que levam esse lenitivo em todas as direções, a todos aqueles que estão nas emergências, nos hospitais, nas enfermarias, aos nossos irmãos que estão nas clínicas psiquiátricas, aqueles que estão nas casas de repouso, aos nossos irmãos em situação de rua, que nos seus alimentos
os líquidos que vão tomar possam receber esse lenitivo de paz, esse revigorante aos seus corações, ao físico, mas também ao mental, ao emocional. E assim, se lembrarmos de mais alguém próximo a nós, ou que tivemos a informação de que passa por alguma necessidade, que possamos mentalizar o seu vasilhame com água, para que ele receba nesta fluidificação todo o elixir necessário para o seu tratamento físico, mental, emocional. E que todos nós, ao ingerirmos as nossas águas durante a semana, possamos fazê-lo com uma prece de gratidão, de reconhecimento a todo esse trabalho que essa equipe espiritual aqui elabora em favor de todos nós, em favor das nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe a todos. Quanta luz, quanta paz, quanta energia que nos envolveu na noite de hoje, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos abençoa. Diante de tanto que recebemos, é chegada a hora de agradecer. Elevemos então um pensamento um tanto mais em agradecimento a esses irmãos espirituais, a esses mentores que tão carinhosamente nos envolveram. Agradecemos as palavras ditas na noite de hoje e que elas reverberem em nosso coração com um estímulo de fé, de esperança, e dessa maneira que o nosso caminho se ilumine e assim possamos segui-lo como o Pai, como Jesus espera de cada um de nós. Que essa semana se ilumine e que na próxima semana possamos aqui estar novamente reunidos, como irmãos que somos, em Cristo e no Pai. Muita paz, que assim seja. Aos recados finais, sempre lembramos do Evangelho do Lar. Quando nós sentimos assim aquela paz, né? Quando chega aqui, fecha os olhos, calma, é o Evangelho do Lar. Eu não conheço as hierarquias tantas espirituais, né? Mas que passe os nossos mentores para os mentores da casa, vai chegar ao Cristo. Cristo sabe a cada habitante, Cristo sabe cada um de nós. Por isso a necessidade do Evangelho do Lar. Esse mesmo sentimento, assim, como se fosse limpeza, nós temos no Evangelho do Lar. Aqueles que fazem, intensifica, agradece, que vai ser mais forte. Aqueles que ainda não fazem, por isso que a gente sempre fala que é um dia só da semana. Se escolheu um domingo, às 9 da noite, 10 da noite, que seja todo domingo esse mesmo horário. Faz uma prece, abre o Evangelho. Quer conversar um pouquinho, lê um pouquinho, sem problema. Pede a esses mentores que chegam aqui, ó, nos ajudar aí no vosso lar. Pede uma limpeza. Pede para você entender melhor as pessoas. Não queira que os outros queiram te entender, que não funciona assim. É você que vai entender. Isso é Evangelho do Lar. Por isso a importância que a gente traz. Desde o tempo do Cristo, quando chegou na casa da sogra de Pedro, as primeiras reuniões. Então Jesus ele já trouxe, ele foi um marco, trazendo luz para todos nós. O que temos que aprender é com ele. Muita paz. Paz e amor em Jesus.